eu sou Fernanda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a patinha de urso, que é uma suculenta aí linda, que fica linda em arranjos. Você pode cultivar ela no tempo, no seu jardim, em qualquer espaço que você tenha aí muita claridade. Então vamos falar um pouquinho aí sobre como eu cultivo essa linda e como você ter um vaso cheio dessa suculenta. Bora aí pro vídeo. Gente, então a patinha de urso é essa suculenta linda aqui, ó. Ela tem realmente um formato de patinha, ó, deixa eu mostrar. Que fofura! Quanto mais sol ela pega, mais vai intensificando a patinha, ó. Vai ficando com uma coloração mais forte. Ela tem uns pelinhos e as folhas são bem gordinhas. Então, ela retém muita água nas folhas. Olha como é linda essa planta. Ela fica linda em composição de arranjos. Fica muito linda. Olha os novos brotos aqui, ó, que estão nascendo. Vamos para o primeiro ponto que eu quero falar, que é ideal para você cultivar a sua planta, que é o local. Né? É uma planta que precisa de muita claridade. Essa aqui começou, inclusive, a estiolar, ó. O que é o estiolamento? É quando a planta começa a buscar luz. Então, ela precisa de muita claridade. Se você cultivar ela num local que não for adequado, a sua planta pode ficar estiolada, dar fungo e outras doenças. Então, eu gosto de cultivar com mais sol. Tá? Eu cultivo embaixo dessa estrutura aqui, que eu já mostrei em outros vídeos, é uma lona transparente, bate bastante sol. É onde eu cultivo a maioria das espécies que eu não tenho, né, que não estão no jardim, aí eu coloco aqui, embaixo da cobertura, que eu controlo a rega delas. Então, eu tenho a patinha de urso também no tempo, tudo é questão de adaptação, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro também com relação à adaptação. O que aconteceu comigo essa semana e pode acontecer com vocês. A gente fala tanto em adaptação e por mais que a gente faça adaptação na planta, o nosso clima, né, tá sempre mudando. Então, entrou aí uma nova estação que foi-se embora o inverno, né, e chegou outra estação que é a primavera. Então, o sol, ele é mais quente, mais intenso, e a gente tem que ter cuidado com a plantinha, porque às vezes a nossa planta já está adaptada, mas ela já está adaptada àquela quantidade de sol do inverno. E quando essa planta, né, é cultivada no tempo, num vaso, dá pra gente ter esse cuidado, mas quando ela está no chão, a gente tem que ter um pouco de cautela e até, se for o caso, colocar um sombrite por cima. Aconteceu, como eu falei, aconteceu comigo de queimar algumas plantas e eu fiquei bem triste. Então, o local é muita claridade, tendo cuidado aí com a mudança de clima, tá? Muita claridade. Quanto mais claridade você puder dar, assim, sol da manhã, ideal para ela. O próximo ponto é o substrato. O substrato para ela é o mesmo substrato que você usa para todas as suas suculentas que não gostam de muita umidade nas raízes, tá? Então é um substrato leve, drenado. Você tem que adicionar a ele substâncias aí que vão deixar ele mais solto e sem reter umidade. Eu aconselho o uso do carvão, que é um produto aí que é acessível para todo mundo,
tá? Então o carvão é uma ótima opção aí para adicionar ao seu substrato e ela vai amar, tá joia? Agora vamos falar um pouquinho com relação à rega da sua patinha de urso. Como que eu vou fazer a rega? Gente, é uma coisa que infelizmente é cansativo a gente falar, mas é a pura verdade quando se trata de suculenta. Sempre que secar o substrato. Por que eu falo isso? Porque eu não posso te falar de quanto, né, em quantos dias você vai regar a sua planta se eu não sei. Como é o seu clima, como é o substrato que você usa. Então tem uma série de fatores que vai interferir em como você vai regar a sua suculenta. Eu vou falar para você agora como eu rego a minha. O meu substrato, tem vídeo aí no canal, é um substrato bem drenável, eu uso bastante carvão, como vocês, né, já viram aí. Eu rego quando, no inverno eu tava regando uma vez na semana. Agora, dependendo do, né, aqui é muito, muito, muito quente. Então, assim, a umidade do ar é baixa, mas agora, essa semana tá mais elevada, tá? Então, assim, eu tô regando 2, 3 vezes na semana, quando tá muito quente. Como que eu vou saber? Secou o substrato, né? Eu venho e rego. Então, você vai olhar o seu substrato. Se você tiver dúvida, enfia um palito lá no fundo, porque às vezes por cima ele seca e no fundo, né, onde está as raízes, que é o mais importante, ele ainda está úmido. Então, a regra é sempre que secar o substrato. Lembrando que as suculentas, elas retêm água. Então, se elas retêm água nas folhas, é mais fácil você matar a suculenta por excesso de água do que por falta. Olha como tá lindo esse arranjo que eu fiz aqui, ó, nessa cuia. Coloquei várias espécies de sol e a calanchoe, a patinha de urso aqui no fundo, para dar a altura do meu arranjo. Olha como ficou lindo, gente. Olha que lindeza. Eu fiz esse outro arranjinho aqui, ó. A latinha é de aquelas latinhas de leite condensado que vieram decoradas. Tô apaixonada nele, gente. Olha como que tá lindo. Olha, aí tem uma patinha de urso aqui atrás. Eu coloquei um rumbo de quitum. Ó, o Francesco, Graptocedum Francesco Baldi. E eu tenho a crássula, que é uma pendente. Então, quando a gente vai fazer arranjo, é sempre bom a gente colocar as mais altas no fundo, as equevérias, né, as rosetas na frente. E eu gosto de colocar uma pendente para dar um charme. E olha como que tá lindo. Maravilhoso. Então, recapitulando, né, tudo que eu falei com relação ao local de cultivo, muita claridade, quanto mais sol aí, mais linda a sua plantinha vai ficar, né, mais compacta, menos estilada, vai ter uma chance aí menor de fungar, isso é muito importante, e você vai ter mais chance de sucesso. Tem gente que cultiva ela meia sombra, também é uma opção. Eu não gosto muito, não tive boa experiência em cultivar em meia sombra. Tá? Quando eu falo meia sombra, gente, eu quero dizer assim, um local que quase não bate sol. Embaixo de uma árvore, por exemplo, é meia sombra. Então, é um local que tem claridade, mas não tem sol direto. Ai, gente, tô apaixonada nessa crássula. O substrato é um substrato bem drenado, né? Que vai... que a sua planta, né? Ela vai poder desenvolver, porque as raízes das suculentas são bem fininhas, então elas precisam aí de um substrato bem leve e que não retenha água, que está, né, totalmente ligado ao próximo, que é a rega.
que a rega é sempre que o substrato estiver seco. Então, não regue a sua planta se o seu substrato ainda está úmido. Se você tem alguma dificuldade aí com relação à rega, a dica do palito é uma boa aí para você, tá? Se você tem muitos vasos, aos poucos a gente vai pegando jeito, né? Com a prática aí a gente vai sabendo aí a hora certa de molhar as nossas plantinhas. E aí, Gabriel? O que você quer falar? O que você achou da patinha de urso? Fala aí. Igual o meu coelho. Devia ser patinha de coelho? É? Parece com um coelho? Mostra aqui. Tem pelinho. Tem pelinho, muito bem. E ela é linda, não é? O que você achou dela? Gostou? Gente, então, o último ponto que eu quero falar é como você encher um vaso com essa suculenta linda. Olha que lindeza, gente. Essas unhas. Olha aqui que fofura. Parece que ela passou esmalte. Deixa eu ver. Cadê as unhas? Então, como que a gente vai fazer para ter um vaso cheio? Ó, a multiplicação desta suculenta é através da poda. Então, quando você faz a poda, você vai induzir novas brotações. Como que tem que ser essa poda? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa cuia aqui, eu fiz a poda dela. Com a poda, a gente vai aumentar a nossa planta, né? E vai incentivar a brotação de novas mudas. Inclusive, gente, olha aqui, temos até um coração de patinha de urso. Olha que coisa mais fofa, gente. Deixa eu ver. E Gabriel, um coraçãozinho, olha que fofura. Então, gente, eu não sei se de vocês fazem isso, né? Depois da decapitação, a minha resolveu. Tem algumas folhinhas que nasceram assim, em forma de coração. Que lindeza! Tinha outra, se eu não me engano, são duas. Tinha outra, mas eu não tô achando ela. Gente, essa é uma planta muito linda. Muito, muito linda. Ai, adoro ficar passando a mão nessa planta. Então, como que a gente vai fazer o corte? A patinha de urso, essa aqui. Como que a gente vai fazer o corte? Ó, eu vou pegar, vou mostrar pra vocês onde eu fiz o corte, ó. Eu fiz o corte aqui, ó. E nasceu duas mudas. Nasceu duas rosetas. Ó, de cá, eu fiz o corte aqui no meio e nasceu... Aqui, gente, tá vendo esse filhotinho? Os filhotinhos. Então, toda vez que você faz a poda, você vai induzir o nascimento de brotos laterais. Como vão nascer vários brotos laterais, a planta vai encher. Vai ficar assim, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia cortar aqui, ó. Eu corto, deixo um pouco da haste e do ladinho da haste vai nascer novos brotinhos. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essas ponteiras, com as suculentas, né, os galhos que eu tirei aqui desse vaso, o que eu fiz com eles. Olha aqui, gente, ó, eu tenho essa bandeja aqui que é própria de mudas e eu coloquei os galhos. Olha aqui. Estão bem enraizados e olha o tamanho. Ó, esse aqui tem duas hastes, ó. Então, assim, é uma planta que desenvolve muito rápido. Eu acho, tá, gente? Isso eu tô falando aqui no meu cultivo.
Então, quando você faz a poda dela, ela responde bem, ela enraiza rápido. E se você quiser fazer multiplicação, inclusive para revender, é uma ótima opção você fazer desse jeito, nessas bandejinhas. Você já vai pegar elas, ó, puxar elas aqui, ó, e colocar no vasinho para vender. E olha, gente, que lindeza dessas mudas. Então vamos lá. Se a sua patinha de urso que você tem aí não desenvolve, se você não consegue cultivar, então se atente aí para todas as dicas que eu deixei. Com relação ao local que você está cultivando, o tipo de substrato, a quantidade de rega e o mais importante, quando a sua suculenta não está desenvolvendo, quando ela não desenvolve, se você está dando o ambiente adequado para ela, se a quantidade de água aí você está adubando também, é muito importante, gente. A água, ela é um adubo, é um excelente adubo, mas a plantinha também precisa de um reforço, uma adubação aí, né, um fertilizante para que ela desenvolva. Então, se a sua plantinha não está desenvolvendo, se você faz todos esses passos aí, se você segue tudo direitinho, se você dá o ambiente adequado para a sua plantinha e mesmo assim você não consegue cultivar porque a sua plantinha não vai para frente, eu aconselho você a observar as raízes, né? Tira a sua plantinha aí do substrato, olha as raízes, porque existem várias doenças de raiz que pode fazer a sua plantinha só definhar, tá? Quando ela não cresce, quando a plantinha não cresce, a gente tem que olhar como que tá a raiz da planta, para ver se não tem cochonilha de raiz, tá? As cochonilhas de raiz gostam bastante, né? Da plantinha, para ver se não tá com nematóide ou nenhuma outra praga. Tem uma outra praguinha aí também que adora essa época agora, né, de chuva, que é os fungos gnats. E a gente tem que observar a planta, no caso de você estar fazendo tudo certinho, a planta não está desenvolvendo, dá uma olhadinha nas raízes. Se for o caso, se você achar ou tiver qualquer dúvida com relação às raízes, faça o corte, faça a decapitação da sua planta, né? Deixe aí, ó, quando a planta tem um caule fino igual essa, eu deixo de um dia para o outro, mas se você não tiver segurança, deixa aí 3 dias sem replantar e depois replante normal, tá? Eu gosto de replantar e espero uns dias aí para regar. É importante você fazer a rega para estimular a brotação das raízes. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu passei para vocês desta suculenta linda, de fácil cultivo, fácil propagação. Quero falar também com relação à propagação dela por folha. Eu nunca tive sucesso. As folhinhas que eu coloquei para brotar até enraizam, mas não, acho que eu acredito que uma já brotou, mas é muito lento, gente, não compensa. Tá? Não compensa você colocar. No caso, né, de uma folhinha soltar, você coloca aí sobre o substrato e deixa, né? Mas a maioria das folhas dela, elas secam, tá? A forma mais rápida de você encher o seu vasinho aí é através do corte da sua planta. É ruim cortar? É, tá? Mas pense aí que a sua planta vai renovar, que você vai dar força para ela. O vídeo de hoje então foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado aqui das minhas suculentas, né, das patinhas e dos arranjos que eu mostrei. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal, para que o YouTube, né, ele divulgue aí nossos vídeos. É uma forma dele entender que o nosso conteúdo foi importante para você, tá bom? Se inscreva aí no canal se você não for inscrito
e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro aí toda vez que a gente postar vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!